Esse é o primeiro giro sindical de quarentena. Estamos usando uma tecnologia disponível para todos e a gente vai tentar fazer o nosso primeiro programa seguindo a nossa campanha informativa junto ao nosso público de interagir com o meio sindical. Eu sou Renata Belzunces, do Diese, e hoje eu tenho aqui como convidada Caroline Gonçalves, que é economista, também trabalha no Diese e é assessora da Federação Estadual dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, filiada à CUT. Obrigada, Carol, por ter aceito esse convite. De nada. Oi, pessoal, tudo bem? O Giro Sindical é uma parceria entre o Diese, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, e o SINDICT, que é o Sindicato Nacional de Ciência e Tecnologia, na área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Hoje, nós contamos só com os nossos trabalhos técnicos aqui, meu e da Carol, e vamos ver se a gente consegue aí dar continuidade às conversas através dessa plataforma. Carol, nós tivemos uma semana, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre os acontecimentos dessa semana. A gente teve no início a aprovação da renda emergencial e agora, mais ao final da semana, mais precisamente no 1º de abril, a promulgação da medida provisória 936, que trata do emprego dos seletistas, dos trabalhadores do setor privado que têm vínculo, de como fica a segurança e a garantia deles de renda e emprego no período de pandemia. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos sim. Acho que são muitos os acontecimentos, né? Tá um turbilhão de notícias, de informação. Acho que até dificulta nosso trabalho, né? Porque a gente está tentando o tempo todo se atualizar e logo as coisas mudam rápido, né? E acho que a dificuldade, o movimento sindical deve estar sentindo também essa dificuldade de estar absorvendo as informações para estarem tomando algumas medidas, né? Algumas iniciativas, conversas, né? E tentar ver algum jeito para melhorar a vida dos trabalhadores diante dessas MPs, né? O sindicato... Eu acho que essa última... Oi? Mesmo na quarentena, os sindicatos continuam atuando. Exatamente, e acho que por a gente também não estar no local de trabalho também já dificulta, né, essas conversas, né? Tudo bem que o online já está facilitando, mas é difícil já mobilizar os trabalhadores já em um ambiente favorável. Imagine agora, né, com metade na quarentena, parte deles na quarentena, né, e vindo todas essas medidas. Isso acho que está dificultando bastante. Pelo menos acho que eu estou sentindo isso, né? Difícil estar conversando, né? Com os dirigentes o tempo todo, tá dificultando isso. Mas eles estão fazendo o possível, né, para tentar melhorar aí a situação. Eu acho que essa MP é a pior, né? Lógico que o mercado informal ele tem que ter uma atenção extremamente grande, mas essa MP também vai ter um impacto muito grande, né, na economia depois, como um todo, né? Vamos falar um pouquinho, então, explicar um pouquinho quais são os principais pontos dessa MP? Você consegue dar um panorama sobre ela para a gente? Então, a MP, que é o Programa Emergencial, né, de Manutenção do Emprego e da Renda, ela tem os itens, né? Ela é dividida basicamente em 2 ramos, que o grosso é de empresas até faturamento de 4,8 milhões de reais, que vai ter o benefício de seguro-desemprego de 100%, né, para empresas que seriam as pequenas e médias. Quando suspende o trabalho, então 3 meses, né, no máximo. 3 meses, né, Rê? Você vai me ajudando aí nos dados. 2 meses. O benefício, 2 meses, né? 2 a 3 meses, né? 2 meses, isso. Aí, se essas empresas que estão nessa categoria até 4,8 milhões de faturamento, elas podem suspender os trabalhos e ter o benefício do governo, né? Que seria o seguro-desemprego. O 100% de seguro-desemprego. O que também a gente tem que saber que existe um teto, né, desse seguro-desemprego e que muitas vezes é abaixo da remuneração que o trabalhador tinha, né? Isso daí ele já começa a ter uma perda desde já.
O outro ramo, que é o faturamento para as empresas com acima de 4,8 milhões, aí vai ter uma parte que a empresa vai pagar para os trabalhadores, né, nesse afastamento, e parte é do governo. Mas sempre lembrando que sempre vai haver perda salarial, né? A gente tem lá as faixas, né, calculadas, e sempre haverá perda. E tem redução de jornada com redução de salário, né? Então, reduzindo 50% da jornada, 25, 50 e 70. Aí reduz o salário, né, 25, 50 e 70, com complementação do governo baseado no seguro-desemprego, o que também vai haver perda salarial em todas as faixas, né? Então, a gente observa que, no geral, o governo, em nenhum momento, ele está garantindo o salário integral do que era, né? Em nenhum momento. Então, está havendo perda salarial real, né, dos trabalhadores nesse período de afastamento, né, de como que era, a gente falava layoff, né, que é uma base baseado mais ou menos no layoff, mas é isso que está acontecendo. Então, existe uma redução de jornada com redução de salário no momento de crise, né? No momento que precisaria garantir essa renda dos trabalhadores, né? Porque eles precisam consumir o mínimo necessário. E eu acho que também a grande chave também importante dessa MP é que limita um teto de 3 salários mínimos, tirando a negociação dos sindicatos, das federações, né, para fazer esses acordos. Então, o que é a maior parte dos trabalhadores está nessa faixa, né, até 3 salários mínimos. Pelo menos o que eu acompanho dos metalúrgicos, a gente observa que o pessoal da produção, né, os trabalhadores da produção, que representam cerca de 65%, né, da base dos metalúrgicos, né, eles não apresentam essa remuneração, né, a remuneração geral deles, média, né, está abaixo dos 3.135 reais, né, que são os 3 salários mínimos. Lógico que alguns sindicatos, na base de alguns sindicatos, algumas empresas têm mais que 3 salários mínimos. Então, as montadoras, com certeza, elas têm uma média de remuneração da produção maior que esses 3 salários mínimos, né? A maior parte delas. Mas, em geral, a gente observa que poucos são os que têm acima de 3 salários mínimos. Então, retirando os sindicatos e as federações dessas negociações, vai dificultar muito a vida do trabalhador, né? Esses acordos vão ser prejudiciais, porque a gente não sabe como que saem esses acordos, né? Porque na prática vai ser um acordo diferente do outro, enfim, aí eu acho que isso vai dificultar muito e é uma estratégia de retirar o movimento sindical dessas negociações, né? Então, você trouxe bastante coisa aqui para a gente. A gente tem, na medida provisória, a gente tem 2 formas propostas de garantia de não a renda completa, mas parcial, que é um sistema muito conhecido já dos trabalhadores como layoff, que é o afastamento, ou a redução de jornada com redução do salário. Uma outra reivindicação também, antes de a gente detalhar alguns outros pontos que você falou, é a garantia de emprego. Isso. Tem a garantia de emprego? A ANP traz alguma paz para os trabalhadores em termos de garantia de emprego? Então, a garantia de emprego é até o dobro do tempo que ele vai ficar afastado, né? Então, se ele fica 2 meses, né? Aí ele vai ter mais 2 meses de estabilidade, né? De garantia, né? Seria esse período, né? Então, seriam 4 meses que ele estaria mais ou menos ali, né? Com a garantia do emprego. Mas, ou seja, acabou os 4 meses, ele não sabe, né, o que vai acontecer com ele. Já havia uma renda fragilizada, né, uma perda salarial, né, que ele perdeu nesse período, né, que não foi reposta integralmente. E aí ele não, dali em diante não se sabe, né, não tem nenhuma garantia de que ele vai ser mandado embora ou continuar. E é muito complicado porque a gente vai observando
que a tendência não é que a gente saia da situação da pandemia com uma economia extremamente fortalecida, mas a gente vai sair se arrastando mais do que já estávamos antes, né? Então, na prática, é uma garantia de emprego muito pequena e também, se eu não me engano, pagando multa, o trabalhador pode ser demitido. Não é que ele não possa ser demitido, ele pode ser demitido, Sim, mas mediante pagamento de exatamente. multa. Então, diferente de decretos que a gente ouviu aí pelo mundo afora de não pode haver demissão, não, pode haver demissão caso a empresa ache que é mais barato pagar a multa. Confere? Ah, exatamente. Eu tinha me esquecido desse detalhe. E uma outra coisa importante que eu acho que já foi conversando assim com um jurídico, né, de sindicato, e eles já relataram coisas que quando a primeira MP, né, que era a suspensão dos 4 meses sem salário, né, aquela primeira vez que o Bolsonaro vem a público e depois ele revoga, nesse período, até ele revogar, já houve demissões nesse período. E aí, o que acontece com esses trabalhadores, né, que foram demitidos antes dessa MP, sem nenhuma garantia, né, nada, e aí tiveram empresários, empresas que já efetuaram as demissões nesse período, ou seja, né, mais trabalhadores indo sem renda, sem entrar nessa MP, né, nessa de garantia, pelo menos desses 4 meses, que nem isso tiveram, né. Sim, e você também mencionou um ponto sobre a tentativa de fazer com que os sindicatos não sejam os interlocutores dessa negociação para os trabalhadores que ganham até 3 salários mínimos, aí R$ 3.135 aí foi o valor que você citou. Isso. Existe sempre uma postura do governo de enfrentar os sindicatos, mas além dessa postura, que é uma postura ideológica, né, do governo, no momento em que a gente precisa tomar soluções, tomar decisões rápidas, o que é mais fácil? Um acordo coletivo ou negociar um a um os trabalhadores? O que atende mais uma demanda da sociedade no momento de emergência? No momento de emergência, o sindicato fortalecer, né, por exemplo, porque uma convenção coletiva, né, ela vai garantir os direitos dos trabalhadores como um guarda-chuva, né, colocando os trabalhadores de pequenas, médias empresas, que são os que menos têm um poder de poder negociar individualmente, principalmente, né, seria para fortalecer mesmo, né? Mas retirando os sindicatos, como que o indivíduo, nesse momento de que ele não tem escolha, né? Porque para ele a escolha dele é ou piorar totalmente a sua condição de trabalho ou desemprego, né? A escolha dele é aceitar o que está sendo colocado sem poder, né? Sem poder ter uma reação, né? E aí você retira os sindicatos para poder organizar tudo isso, né? Fragilizar totalmente os trabalhadores individualmente, né? Então, eu acho que isso é muito prejudicial. Eu acho que a gente já vem num ritmo desde a reforma trabalhista, né? De retirada de direito, de retirada da participação dos sindicatos, de informalização do mercado de trabalho. E aí vem a crise do coronavírus e é o que piora, né? Porque ao invés do Estado de amparar, né, os trabalhadores, consolidar os seus direitos, assim como está fazendo a Argentina, por exemplo, que proibiu demissão e vai completar integralmente, né, o salário, né, vai completar o que precisar, o governo brasileiro está fazendo extremamente o oposto, né? E é uma hora dessa que o movimento sindical tem que estar presente, né? Tem que estar fazendo o trabalho de reorganizar a classe trabalhadora, que ela que está sendo totalmente desmobilizada, né? Sim, sim, em todos os setores. E qual é a avaliação, Caroline, que os sindicatos têm dessa MP? Os sindicatos ficaram contentes, atendeu totalmente ou parcialmente as expectativas? E quais são os próximos passos? Então, primeiro,
só o fato de ter citado os sindicatos da MP, né, os sindicatos estavam nessa luta para tentar colocar a interlocução dos sindicatos, das federações, enfim, né, do movimento sindical. Colocou os sindicatos, mas colocou de uma forma que exclui ele, né? Porque tudo bem, vamos colocar uma negociação coletiva, mas aí vai restringir o salário. Pronto, já retirou a maior parte dos trabalhadores que estariam, né, embaixo dos sindicatos para poder negociar. Então, o movimento sindical está totalmente contrário, né, a esse MP, principalmente redução de salário com redução de jornada. Eles já fizeram uma nota, né, se colocando contra essa MP e tentando se mobilizar para conseguir uma emenda que atenda os trabalhadores, porque essa MP não está atendendo, né, às necessidades dos trabalhadores e muito menos ter uma segurança de uma interlocução com os sindicatos. Então, o movimento sindical, eu acho que vai começar, o Jaco já fez conversas e vai reagir, né, a essa MP. Tem uma questão aqui que no decorrer da nossa conversa ficou latejando na minha cabeça, que a gente está conversando sobre a garantia do emprego e da renda dos trabalhadores. Mas existe também a questão sanitária, a questão da proteção da vida dos trabalhadores. E hoje a recomendação da Organização Mundial de Saúde e de vários governadores, a maioria dos governadores do Brasil, é de ficar em casa. Como é que a gente concilia isso com a garantia do emprego e da renda e com a garantia do atendimento também das reivindicações do movimento sindical? O que o movimento sindical propõe? Olha, essa, acho que essa é a principal questão, né? De como que resolve essa chave, né? Porque são muitas questões, né, envolvidas. Mas o que eu acho assim horrível assim por parte do governo não só a renda, né, não só a jornada de trabalho, né, a despreocupação total com a saúde, né, do trabalhador, né, de se expor ao vírus, enfim, né, se existe esse movimento de ficar em casa, o governo, pelo menos a figura do Bolsonaro, ele quer que o trabalhador ele volte ao trabalho e volte sem renda, né, com parte da renda, com perda salarial e com a jornada menor. Ou seja, que proposta é essa, né? Que quer que o trabalhador volte a trabalhar sem renda e com a jornada inferior. Enfim, e esse movimento de também reduzir a jornada, reduzir o salário para que o trabalhador também possa ficar em casa, também não garante nada, porque a renda vai cair e o que garante que esse trabalhador não vá fazer outros bicos, né, para complementar essa renda, com que ele vai fazer outras atividades, entendeu? No desespero, porque o salário já não é alto, já não vai conseguir suprir as necessidades básicas, né? Porque segundo o cálculo do salário mínimo necessário do Diese, acima de R$ 4.000, ele não vai ter essa renda, né? Ele vai ter uma renda baixa, né? Pelo cálculo da maior parte dos trabalhadores, né? Estou falando mais metalúrgicos. E com essa diminuição de renda, ele também não vai conseguir fechar a conta, né? No final do mês. E aí, o que ele vai fazer, né? Então, é um dilema. Eu acho que o movimento sindical está passando por um dilema, assim, de repensar muitas questões e não só, eu acho que até o nosso trabalho, assim, do Diese, a gente também fica muito voltado para a questão do salário. Eu estou dizendo por mim porque eu participo de negociação salarial e a gente observa assim, o trabalhador, às vezes, ele fica mais preocupado com um reajuste do que com uma cláusula social que talvez teria um impacto na sua vida, às vezes maior, né? Um impacto na saúde, um impacto, né, de proteção à mulher, por exemplo. E aí agora a gente está lidando numa situação que mexe totalmente com a saúde, né? Então, a gente está discutindo renda, jornada de trabalho, a saúde do trabalhador, então, e como que o movimento sindical ele vai lidar com isso nesse momento, né? Eu acho que é um desafio, né? Acho que a gente teria que ver mais a fundo como que eles estão encarando isso. Eu ainda não tenho uma posição dos metalúrgicos em relação a isso,
Mas é um grande desafio, né? Porque faz a gente pensar muito além, né? Do que é a condição de trabalho, né? A condição de trabalho não é só renda, né? Não é só o reajuste no final do mês, né? Ela vem com muito mais, né? E agora, principalmente com a saúde. É isso aí. Então, mesmo com a edição da medida provisória, os desafios seguem, continuam, porque ele não garante nem a renda integral, nem o emprego, e também tira o ator coletivo da negociação, inclusive infringindo a lógica mais básica do mundo, que é o que é mais rápido você fazer, uma negociação individual com milhares de trabalhadores ou uma negociação coletiva no momento de emergência. Exatamente. Eu estou satisfeita, acho que a gente conseguiu dar um panorama do que a gente tem aí para os metalúrgicos. Você disse que 65% dos metalúrgicos, esse dado é para o Brasil ou para o estado de São Paulo? Pode ser geral, Rê, dá uma variada assim por região, tal, mas na média 65% dos trabalhadores metalúrgicos estão na área da produção. Aí, se você quiser aqui, eu posso até te passar a média geral da remuneração. Será que eu consigo aqui passar? Vamos ver se eu consigo passar aqui rapidinho. Aqui. A Carol está procurando a remuneração porque ela está aqui, achei já. Dentro da MP. Na média, os trabalhadores da produção, né, do Brasil todo, em geral, né, contando todos os estados, na média, os trabalhadores recebem R$ 2.666, né? Vamos supor R$ 3.000 aí para arredondar, ou seja, já é abaixo, né, dos 3 salários mínimos. Sim, e esse dado, nesse momento na discussão da MP, ele é importante porque significaria retirar o sindicato da negociação desses trabalhadores, da maioria dos trabalhadores da produção. E é importante também, quando a gente fala retirar o sindicato, não se trata de corporativismo, se trata de colocar o trabalhador sob uma proteção maior, que é uma proteção muito superior a que um acordo individual pode oferecer. Um acordo individual, o trabalhador, a trabalhadora, não tem poder de negociação, não tem poder de barganha algum. Então, o sindicato, ao reunir todos esses trabalhadores, consegue garantir melhores condições. Não se trata de defender o sindicato de uma forma corporativa, mas se trata do sindicato cumprir o seu papel na defesa dos trabalhadores. Exatamente, e acho que desde a reforma trabalhista a gente tem que reforçar essa importância dos sindicatos, né, e das federações, porque é um momento de retirada mesmo de direito, né? Então, você conseguindo pelo menos negociar, assinar uma convenção coletiva, é garantir, sabe? Garantir ali que o trabalhador ele tem ali um item, por exemplo, na convenção coletiva que vai afetar a vida dele, que vai garantir alguma coisa na vida dele. E se ele fosse negociar isso individualmente, com certeza ele não ia conseguir negociar, né? Então, lembrando isso. Sim, sim. E a renda média dos metalúrgicos na produção, R$ 2.666. Isso, Brasil geral, exatamente. Bem abaixo do que muitos imaginariam que os metalúrgicos ganham, né? A gente teve uma queda de renda dos metalúrgicos aí ao longo da história muito grande. Exatamente. Não é? Exatamente. E até o estado de São Paulo, fazendo a média de remuneração, média geral, né, nominal, a gente tem também abaixo dos três salários mínimos. A de São Paulo é R$ 3.079 o pessoal da produção. Então, retira a maior parte do pessoal da produção, da negociação. Exatamente. Então, é importante também que os sindicatos estão orientando os trabalhadores a não assinarem, a não aceitarem nenhuma conversa individual, para que não saiam prejudicados, para que não, nesse momento ainda que a MP está valendo ainda sobre a determinada regra que foi entregue, esse trabalhador não fique prejudicado se houver uma possibilidade de garantir melhor condição. Uma MP, lembrando que ela tem um prazo de validade, ela precisa ser votada ou ela precisa ser devolvida. E que os sindicatos, como a Caroline falou, estão brigando, estão se mobilizando para reformar a MP
naquilo que ela pode ser reformada para garantir a negociação coletiva e garantir um máximo de renda, de preferência 100% da renda, e garantia de emprego até o final do ano, até dezembro de 2020. É isso aí, Rê. Então, nos complementamos aqui, né? Uma ótima síntese. E você, quer complementar alguma coisa, Carol? Não, acho que é isso. Agora vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Porque acho que todo dia está vindo uma bomba, né? Para a gente resolver, né? E tentar, pelo menos, né? Auxiliar, né? Tentar assessorar de alguma forma. E aí é isso, né? Ver o que vai acontecer aí nos próximos dias. Se essa MP vai ser revogada, se vai ter uma emenda, né? Para tentar ser mais favorável para os trabalhadores, mas vamos aguardar, né? O que vem aí. Sim, e nós vamos seguir aqui com o Giro Sindical, fazendo as discussões do que está na pauta nesse momento muito importante, muito ímpar que nós estamos vivendo na história do país. Hoje nós contamos com a presença de Caroline Gonçalves. Obrigada mais uma vez, Carol. De nada, foi um prazer. E fique com a gente aí para os próximos programas. Eu sou Renata Belzunce, do Diese, e apresentei mais um Giro Sindical. Tchau, tchau.